Retomamos agora os trabalhos desta Cyber Summit 2022, uma organização do jornal Eco, com o apoio da Abreu Advogados, da Cisco e da NTT Data. No segundo painel vamos procurar respostas para a pergunta: como reagir a um ciberataque? Os caminhos, os passos e as atitudes a tomar nos momentos que se seguem a um ataque cibernético vão estar em destaque. Para debater quais os melhores rumos de ação, são convidados Ricardo Henriques, sócio da Abreu Advogados; Ricardo Negrão, Head of Cyber Risk na AON Portugal; Bruno Castro, fundador e CEO da Visionware; Paulo Pinto, Business Development Manager da Fortinet Portugal; e Luís Valente, Cyber Security Manager da Sonai MC. A conversa é conduzida por Flávio Nunes, editor do Eco. Bom dia, uma vez mais, aos resistentes que nos acompanham e a todos aqueles que nos vão ver também através das gravações que vamos disponibilizar. Chegamos então a jusante para falar de como reagir a um ciberataque, portanto, já depois do facto ocorrer. Este ano foi pródigo em ciberataques mediáticos. Conhecemos uma série deles, TAP, Empresa, Vodafone, que nos afetou todos direto ou indiretamente. Vários setores da economia foram postos à prova pelos criminosos, com prejuízos milionários para as empresas, e este painel visa discutir que atitudes é que é preciso adotar no rescaldo de um ciberataque. E comigo, então, vamos começar aqui pelo Ricardo e perguntar-lhe: um ciberataque pode causar, como vimos, muito dano a uma organização, mas o que é que se pode dizer sobre o outro risco, que é o risco legal, não só porque ou não se cumpriram regulamentos ou leis, ou porque o nosso ciberataque de que fomos alvo provocou danos a terceiros? O que é que nos pode dizer sobre esse outro risco? Bom, muito obrigado. Eu diria que o risco legal, obviamente, todos temos ouvido falar muito do risco legal, desde logo pelo tema das alterações legislativas recentes que houve ao nível do tema da proteção de dados, também da legislação da cibersegurança e também alguma legislação setorial que tem trazido à baila o tema das coimas, das famosas multas multimilionárias que podem ser aplicadas às empresas que não cumpram com as regras relativas ao tratamento de dados, às regras relativas às medidas técnicas e organizacionais relativas também à cibersegurança e, portanto, há aqui várias, desde logo esse risco relacionado com as coimas que podem ser aplicadas por não cumprir com essa legislação. Mas, obviamente, desde logo, no momento imediato a seguir a um ciberataque, haverá que avaliar também, não só, obviamente, conter todos os danos que possam advir do ciberataque, mas também avaliar em termos legais. Poderão depois falar aqui de outras questões, mas em termos legais o tema das notificações que poderão ser obrigatórias realizar, quer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, no tema da violação de dados, quer aos titulares dos dados afetados, que poderá também ser necessário, ao Centro Nacional de Cibersegurança, relativamente à questão do ciberataque e do incidente de segurança que ocorreu, e eventualmente também a um regulador setorial, poderá ser no caso da banca, o Banco de Portugal, dos seguros, na saúde, enfim, há vários na COM, nas telecomunicações, poderá haver vários reguladores setoriais que terão que ser também notificados e da falta ou da incapacidade de notificação dessas entidades nos prazos que são necessários, que são prazos muito curtos, no caso da proteção de dados, temos 72 horas, no caso da cibersegurança é logo 2 horas após o incidente, a tomar conhecimento do incidente. Portanto, há aqui prazos muito curtos que é necessário ter a capacidade de cumprir. Todas as entidades são obrigadas a comunicar? Ou, por exemplo, uma PME pode ser alvo e não dizer nada? Não tem a obrigação de notificação, não está relacionada com a dimensão da organização, mas sim com o tipo de ataque, o tipo de danos e de violação de dados que
possa resultar dessa violação dos dados que possam ser acedidos e dos dados que possam ser... Vamos supor um ataque que derrube temporariamente o site da empresa, um DDoS, como falámos há pouco, é um tipo de ataque comum, não é necessário reportar. Poderá não ser necessário reportar, sim. Mas se a minha base de dados, com todos os dados dos meus clientes for exposta, aí a probabilidade de ter que notificar será muito elevada, como é óbvio. Ok. E a nível da legislação atual, há pouco o Mauro falava-nos da nova legislação europeia. Está a acompanhar esse tema? Isso vai chegar cá quando? Não sabemos, porque não dependerá aqui, nesse caso, a legislação europeia, que poderá ser aprovada e entrará em vigor aqui em breve, mas que não terá necessidade, em princípio, daqui de nenhuma adaptação, nem nenhuma concretização nacional. Portanto, aí é o calendário europeu e não o calendário nacional. Mas há várias iniciativas legislativas, não só o Cyber Resilience Act, também na área da financeira, o Digital Operation Resilience Act. Portanto, há aqui várias a diretiva NIS 2, aí que terá também essa necessidade de concretização. Portanto, estamos a falar de um reforço de legislativa com várias medidas por parte da União Europeia, que faz parte de um plano, obviamente, mais alargado das questões digitais na União Europeia, que trará necessariamente algum reforço da capacidade, por via das obrigações que impõe às empresas, de estarem capazes de prevenir e de ser capazes de enfrentar os ciberataques e também depois dar uma resposta competente para mitigar os danos. Então, além de, quando se for alvo de um ciberataque, além de ter que ou possivelmente pedir ajuda a uma empresa como as que temos ouvido aqui ao longo desta manhã, também convém ter a ajuda de um advogado, suponho. Naturalmente, acho que o tema da resposta a um ciberataque tem também essa componente legal que é necessária, como referi, não só das notificações, como também depois do tema necessariamente das indenizações que poderão estar associadas, quer por parte dos titulares afetados, também de alguns parceiros que possam ser afetados. Enfim, há aqui a questão da responsabilidade decorrente desse ciberataque que poderá ser alvo de pedidos de indenização ou de queixas-crime, eventualmente. Haverá aqui uma multiplicidade de mecanismos legais que podem ser desencadeados em função desse ciberataque. Obrigado. Ricardo, o outro Ricardo, Ricardo Negrão. Há pouco eu perguntei ao João, que estava sentado nessa cadeira, sobre se a cibersegurança ou se o risco de ciberataque lhe deixava dormir bem à noite. E assim pergunto se o seguro, e se já existem seguros para mitigar este risco e o que é que existe no mercado neste momento. Existem. Boa tarde, ainda é tarde, ou já é bom dia, já não sei. Ainda é bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e por participar neste fórum. Seguros existem e já há muito tempo. Eu não vos quero mentir, se calhar existem seguros há mais de 10 anos perante este risco. O que aconteceu é que, ao longo destes 10 anos, tem existido uma grande variedade da forma como é que este seguro é apresentado ao mercado e o preço a que ele é apresentado ao mercado. Isto resultado do elevado número de incidentes, não só do elevado número de incidentes, mas também do dano e o impacto que eles estão a causar. Porque nós, quando olhamos para o seguro automóvel, comparativamente, só dar aqui uma analogia simples, o seguro automóvel, há muitos acidentes de automóvel, sim, mas a maioria tem danos pouco significativos. Quando olhamos para os incidentes de cibersegurança, a frequência é tão elevada como uma sinistralidade semelhante, aqui um paralelismo, mas o que acontece é o impacto é muito grande também, sempre, em quase todos eles. E por isso temos aqui uma dificuldade do mercado. Há também a falta de partilha, como falaram no painel anterior, de as organizações partilharem, exporem o que é que lhes aconteceu, também dificulta em muito a ver o mercado segurador conseguir perceber onde é que está verdadeiramente o risco e qualificar de forma correta o risco. Não é? Por isso, o desafio que eu coloco às organizações quando pensam no seguro é, primeiro, têm que avaliar o risco onde estão. 2, e neste painel tem muito a ver com este painel, têm que ter um plano de resposta a incidentes. Não tendo um plano de resposta a incidentes, dificilmente vão ter um seguro. Apesar de o seguro oferecer esse serviço. Oferece o serviço de resposta a incidentes, oferece serviços jurídicos, como aqui o Ricardo, é fundamental ter serviços jurídicos num incidente. Não é? Não excluam isto, é fundamental.
Então, ou seja, o seguro não me protege totalmente se eu próprio também não me proteger a mim próprio. Não é bem isso. O seguro, não sendo obrigatório, vamos lá ver, vou dizer aqui um paralelismo. O seguro automóvel é obrigatório. Certo. Porque se não fosse obrigatório, havia condutores ou donos de viaturas que hoje não tinham seguro, porque a seguradora assumia que o risco era muito elevado. Sim. Aqui é exatamente a mesma coisa. Mas duvido que, portanto, seja uma coisa que a esmagadora maioria das empresas tem hoje em dia, um seguro contra É riscos de reduzidíssimo. ciberataque. Em Portugal. É reduzidíssimo. Então tento vender-me um seguro. Faz conta, vamos fazer aqui, 1%. vamos fazer aqui o papel. Faz conta que me tem que convencer e que me tem que vender um seguro. Que argumentos é que eu usaria para me convencer a contratar um seguro? Se vale a pena, é a minha pergunta logo imediata. Vale a pena ter um seguro? Na minha opinião, vale a pena. Dou-lhe um exemplo, num caso real, e posso falá-lo, que não é nosso cliente e por isso posso abordar, e a informação que eu sei é pública. Germano de Sousa, é um caso público, aconteceu, teve um ataque que provocou interrupção do negócio. Durante vários dias teve o negócio interrompido. Por ter essa interrupção do negócio, teve perdas financeiras, porque não conseguiu realizar a atividade que lhe dá proveito ao seu negócio, e o seguro cobriu esses dias de inatividade da organização. Recebeu, através do seguro, o que faturaria nesses dias em que não exerceu a sua atividade profissional. Tem algum tipo de exclusão? Ou seja, por exemplo... Tem várias exclusões. Sim, inúmeras. Eu suponho que sim, por isso é que lhe perguntei. Mas, por exemplo, se eu sou uma organização que é alvo de um ransomware, portanto, todos os meus dados são encriptados e não tenho forma de lhes aceder, mas eu também não tenho um backup dessa informação, o seguro protege-me contra isso? Ou pode haver uma exclusão em que diga, ok, não protegeste a tua base de dados, então... Não, a exclusão não existe nesse sentido. O que vai acontecer é há uma aferição inicial da avaliação de risco por parte da seguradora que vai dizer que a sua organização não está em condições para ter um seguro, uma vez que não tem um fator essencial, ou que eles chamam uma headline, que é ter um backup capaz. Não tem uma capacidade de ter um backup que produza a capacidade de eu recuperar do incidente e reduzir a interrupção do negócio ao mínimo, e com isto reduzir o impacto. Não tendo isto, não está em condições de ter um seguro, não vai ter um seguro. Bruno, há pouco quando perguntei ao Ricardo, senti que não concordava, ou se calhar estou a inferir que vale a pena ter seguro atualmente contra ciberataques? Primeiro, antes de mais, acho que sim. Não é claramente, está muito longe de ser algum tipo de vacina mágica, muito longe disso. Não é uma vacina mágica. Não é mesmo, portanto, eventualmente poderá ser algo interessante para se aplicar a posterior a um ataque, mas também sejamos claros, nós já temos vários casos, temos depois que dialogar com os peritos das seguradoras para depois justificar que tudo fizeram para que não acontecesse o ataque, mais ou menos assim, e explicar tecnicamente, às vezes, bit e byte, okay, para depois poder recuperar o crédito, o prémio neste caso. E, portanto, não é provavelmente um caminho fácil, nem cheio de flores, ok? Acho que é um nice to have, sim. Nós, na Visionaire, nós não vendemos seguros, mas eu recomendo que o façam. Agora, na fase negocial de fazer um seguro, como em todo outro tipo de seguros, negociem muito bem com a seguradora como é que vão aplicar o vosso seguro e quais são os requisitos que têm que cumprir para que, quando algo acontecer, sejam capazes de recuperar. E não fiquem meramente por ensinar um cheque em branco, a dizer, faz o seguro e está entregue. Permite-me interromper aqui, Bruno, o seguro de cibersegurança deve ser dos poucos seguros em que o cliente tem capacidade de decidir montes de coisas. É tão flexível que eu posso escolher o que é que quero pôr no seguro. Mas isso também não é um sinal... O tricky disto, isto é excelente. O tricky disto não é? O tricky disto é que o cliente tipicamente não tem capacidade técnica de preencher o formulário. E quando algo acontece, depois vai o perito lá de lá dizer, pois, vocês cumpriram aqui a linha 4.35 que diz que isto está encriptado ao nível XPTO. Não, ele nem sabe o que isso é. Sim. Okay? Então Portanto, o que é que recomendaria a quem... Tem que ser apoiado não por advogados, mas por consultores de segurança. Também. Sim, e não tem nenhuma dica em concreto que possa ser... Aquilo é muito tricky, é uma matriz complexa, que tem que ser avaliada tecnicamente, e faz sentido porque realmente o tema é complexo. Enquanto hoje faz seguro automóvel, faz há muitos anos, né? Isto é uma área muito nova, até mesmo para nós olhamos isto há décadas. Às vezes é preciso ter que estudar muito bem caso a caso, porque está sempre em alta mutação e evolução. Portanto, quando forem preencher o formulário, tem que se proteger muito bem, tecnicamente, aquilo que estão a requerer do lado de lá, tecnicamente, primeiro se podem cumprir, se é execuível, primeiro, e se for execuível, se vale a pena o custo-benefício. Sim, a seguradora vai sempre, ou pelo menos vai analisar bem, faz o seu papel. O trabalho deles. Bruno, qual é a primeira coisa que, agora de forma muito prática, que se deve fazer depois de se perceber que fomos vítimas de um ciberataque? Qual é a primeira coisa que deve fazer? Ó ver,
por partes. Eu vou dar a nossa experiência de Visionware nisto. Nós fazemos isto há muitos anos, andamos isto quase há 18 anos só a fazer cibersegurança. E estamos constantemente, infelizmente, nos últimos 2 anos, tem sido exponencialmente um crescimento brutal de ataques, de ciberataques, nomeadamente com sucesso. Portanto, isto não houve só um aumento do volume de ataques, mas também houve um incremento muito grande de ataques com sucesso. Depois há várias variáveis de porque é que justificam esse sucesso. O que nós fazemos tipicamente numa ação de crise e também numa ação de desastre, por exemplo, um dito ransomware, uma disrupção de serviço, o que seja, geralmente atuamos com 3 equipas simultâneas. Temos uma equipa geralmente que faz a parte forense, que é para nós fundamental no estado de crise. Okay? Tem que perceber quem é, quando e como, quem é que fez, como é que fizeram, quando é que entraram, onde é que mexeram, onde é que plantaram. Portanto, essa informação para nós é fundamental para tudo vir a seguir. Temos uma equipa que está a conter o ataque, e em último caso desligam a rede toda. Okay? Há um shutdown global, se possível não. E depois temos uma equipa que está a montar paralelamente uma infraestrutura secundária ao lado, para no caso não conseguirmos recuperar a rede inicial, ter que criar uma infraestrutura paralela para levantar o negócio. Okay? Tipicamente estas 2 equipas estão reféns da primeira. Portanto, enquanto a equipa forense não me der feedback concreto, não há ações concretas. Okay? Portanto, isto é uma equação, é uma equipa multidisciplinar que trabalha em conjunto com o cliente, num estado de crise, e, portanto, envolve toda a camada de gestão, top management para baixo, área jurídica é fundamental nestes casos, okay? Porque dá-nos aqui, geralmente, o que nós precisamos saber, que é as timelines que nós precisamos cumprir para responder e de que forma responder, o mínimo possível, se possível. Okay? Este é o jogo que nós fazemos. E depois começar a recuperar o negócio à medida que é possível. Sim. Tipicamente, só como nota, recuperações rápidas a ciberataques violentos, dá asneira. Só dar uma nota, que a primeira coisa, se tiverem um seguro, é comunicar à seguradora. Paulo, obrigado, Bruno. Paulo, neste contexto, portanto, numa empresa que seja alvo de um ciberataque, o que é que existe no mercado? Que serviços é que existem para ajudar, não só a lidar com a situação, mas também a recuperar do incidente? Portanto, se não atuarmos também na forma preventiva, antes do ataque ocorrer, okay? Quando chegarmos à fase de fazer a análise que o Bruno estava a falar, portanto, para onde é que entraram, quais são as técnicas e por aí fora, podemos não ter capacidade de recolher informação nenhuma. Okay? Se a gente olhar só para um sistema do ponto de vista do negócio, eu estou a usar um sistema de faturação, estou a usar um sistema de base de dados, mas estou a usá-lo do ponto de vista funcional. Eu não faço logging, eu não controlo o tráfego, eu não controlo as autenticações. Portanto, todo este processo tem que existir antes uma pré-análise da infraestrutura, dos ativos, como é que eles são distribuídos, e isso já está a levar para os serviços que existem. Uma das coisas que esses serviços levam, que é a resposta a incidentes, é um dos serviços que existem. E o que é que eles fazem? Fazem exatamente esta análise, ou seja, analisam a maturidade da organização, face aos processos de negócio, qual é a tecnologia que permite apoiar, do ponto de vista de segurança, esses processos de negócio no terreno. E quais são também, uma coisa engraçada, quais são os incidentes, e isso também vai depois colaborar com a parte dos seguros, que é quais são os incidentes que a gente está a mitigar. Às vezes fazem-se objetivos pela negativa, que é não quer que aconteça nada, vai sempre acontecer alguma coisa, e se o objetivo for esse, não se consegue ter métricas para avaliar se estamos no bom caminho ou não. Então tem que se ver uma coisa a coisa. Eu não quero que haja acesso a indivíduos, ou seja, temos que ir caso a caso. Isto é a parte inicial do assessment. Depois o que se colaborar, depois há uma parte de mitigação, ou seja, olha, para estes vetores de ataque, para esta superfície de ataque no setor onde se encontra, os setores também influenciam muito, há estas medidas que têm que ser implementadas e ajuda novamente na parte do compliance, que é uma parte importante. Há bocado falou-se nos seguros. Os seguros nos Estados Unidos, por exemplo, ransomware já não cobrem, pura e simplesmente. Há pessoas que têm seguros e o ransomware é uma coisa, não interessa o que é que tem, não cobrem. Está muito dependente do ser humano, está dependente das coisas. Isso é preocupante. Está uma exceção. Pronto. Depois há a parte de acompanhamento também, esses serviços, ou seja, não fazem pre-assessment, fazem a parte do gap em termos tecnológicos e depois fazem o acompanhamento em caso. Mas tem que se conhecer minimamente a infraestrutura, porque depois é uma análise forense muito pesada, você pode chegar ao terreno e não haver nada para analisar. Mas pronto, esses são os serviços para gerir o incidente. Há outro tipo de serviços que roça quase a área da espionagem, que são serviços de reconhecimento. No caso da Fortinet chama-se FortiRecon, e o que é que ele faz? Ele vai analisar a empresa e vai andar a pesquisar também no Dark Web, e em vários sítios, várias fontes.
quem é que fala da empresa, quem é que tem contas da empresa, quem é que anda a aceder à empresa. Portanto, não é no contexto só do perímetro, que hoje em dia está todo esmiuçado, mas é no ecossistema com quem a empresa se relaciona. Se um diretor vai ali, se alguém se movimenta, quem é que está a falar desta pessoa nas redes sociais, o que é que está a fazer. Portanto, há ali uma análise do ecossistema que permite também precaver-se ou analisar contra esse ataque. Portanto, 2 serviços. Um na parte desse assessment na Dark Web, o outro na resposta a incidentes, e depois há a parte da operação também. São serviços para empresas que não têm know-how, e aí os operadores, por exemplo, são os que estão com uma posição mais dominante, creio, no mercado atualmente. Eu li o relatório da Fortinet sobre as tendências para 2023 e por acaso, possivelmente, vocês todos já saberiam isto, mas eu calculo que eu não sabia, portanto, ou pelo menos não tinha essa noção, e calculo que muita gente não tem. Da mesma maneira que nós podemos contratar uma empresa para nos espalhar ratoeiras pela empresa para controle de pragas, podemos ter honeypots, acho que é assim que se chama, não é? Portanto, é uma espécie de uma ratoeira para apanhar hackers. Pode-nos explicar como é que funciona e o que é isto? Por acaso é uma área que eu gosto muito. Aquilo é assim, quando a gente pensa numa estratégia de segurança, a gente pensa na fase inicial na arquitetura de segurança. E na arquitetura de segurança a gente dispõe os sistemas da organização de forma como que estou a criar uma autoestrada. Okay? É por aqui, por ali, as portagens. A segunda fase é proteger esses sistemas que não estão distribuídos, e é a arquitetura, é a segurança passiva. Ou seja, vamos criar aqui proteções, se isto acontecer, é aguentar a pancada. Esta área que está a dizer é a segurança ativa, está na fronteira entre a arquitetura e a segurança e a interação com o próprio atacante. Okay? O contra-ataque faz parte dos governos, tanto que os exércitos agora têm uma nova área para fazer isso. Mas esta é a parte de quem se interage. Isso as empresas podem fazer. No fundo é porem pequenos sistemas exatamente iguais aos que a organização tem, mas falsos e desacoplados da infraestrutura. Não é? Eu tenho, por exemplo, 10 desktops da minha empresa. Isso tem validade estatística, é outra coisa engraçada. Não é? Eu tenho 10 desktops na empresa. Eu posso pôr mais 5 desktops e eu, com 50% de probabilidade, vou detectar um atacante naquela zona. Porquê? Porque se ele for tocar aleatoriamente naqueles 15, há uma probabilidade dele tocar num falso. Mas eu não disse a ninguém que aquilo está lá. Okay? E aquilo é exatamente igual. Portanto, ele vai interagir com aquela máquina como se fosse uma máquina verdadeira. E o que é que eu faço, entretanto? Vejo a sua origem, vejo o que é que ele está a fazer dentro da máquina, que malware é que está a tentar expor, e depois posso pôr lá informação falsa. Deixo lá informação que eu posso reencaminhar para outros sistemas, por exemplo, para a cloud, e afastá-lo das infraestruturas dos clientes. E ganhar tempo. E ganhar tempo. Sim. Estou-me a sentir particularmente dinossauro hoje, porque eu tenho minha tese de mestrado há 20 anos atrás sobre honeypots. Portanto, há 20 anos atrás falámos sobre isto, mas não era com este intuito, era com o intuito de ganhar conhecimento, era roubar conhecimento. Portanto, nós queríamos roubar, isto, esqueçam um bocadinho qual é a lógica, mas o honeypot não é mais de um pote de mel. Portanto, nós atraímos outros grupos de atacantes, na altura, nos anos 90, nós queríamos ganhar conhecimento sobre outras técnicas atacantes concorrentes, não é? Portanto, fazíamos, largávamos honeypots na rede, criámos o teaser, eles atacavam e nós estávamos a fazer realmente um log a correr, perceber como é que eles estavam a fazer e o que estavam a fazer. Portanto, É como um para-raios, era para roubar informação só. Roubar knowledge só. Hoje, 20 anos depois, é para os apanhar. Já sei efeitos estatísticos. Repara bem, é? Mas há outra diferença, que é a velocidade com que eu consigo fazer isso. Antigamente, estes sistemas, né, eu também os montava, a gente tinha que os montar exatamente iguais, ou seja, disquetezinhas, que era com disquetes, não sei se sabe o que era, mas usava. É o símbolo do save. E tinha que se montar um sistema exatamente igual. Agora eu, por exemplo, vejo alguém anda à procura na rede de X. E eu automaticamente monto-lhe máquinas com X, mas assim, em segundos. Ok. É essa agilidade. Eu vou fazer a pergunta ao Luís com o risco de não me responder. Só na AMC tem este tipo de sistemas implementados para atrair e apanhar hackers? Bem, eu acho que todas as organizações têm sistemas para atrair hackers, mas não sejam os sistemas que estão expostos ao público. Certo. Quanto? Não é? Quer dizer, qualquer organização tem um portal. E o portal é todos os dias varrido por N entidades, N atores a tentar explorar vulnerabilidades. Por isso, os primeiros honeypots que existem são logo os nossos ativos digitais. E que leva-nos àquela necessidade de nós, primeiro, conhecermos também e aprendermos com a informação que eles vão deixando ficar das suas iniciativas
contra os nossos sistemas. É muito importante para as organizações também começarem a dedicar tempo à parte que nós estamos a trabalhar de intelligence relativamente aos agentes maliciosos que nos atacam e que estão preocupados com a nossa existência. E isso parte aqui um bocadinho do ponto do orador anterior da componente de nós conhecermos melhor o nosso atacante. É essencial, por exemplo, para a fase de resposta ao incidente, eu conhecer o meu atacante. E não desvalorizar o atacante, que acho que é a primeira tentativa que existe. Hoje em dia há duas coisas que se dizem. Ou foi um jovencito qualquer que fez isso, ou então foi um ator estatal. É logo. Se foram os russos, foi o ator estatal, porque agora estamos em guerra com a Ucrânia e toda a gente coloca isto num patamar estratosférico de capacidade financeira do outro lado. E é verdade. O ator malicioso do outro lado tem uma capacidade financeira estratosférica. Agora, na realidade, ele está lá para ganhar dinheiro. Não é propriamente um ator estatal a fazer maldades contra outro Estado, mas sim uma empresa que tem linhas e técnicos focados em obter lucro, em que muitas vezes nem sabem qual é o tamanho da empresa que está do outro lado. Isto é por arrastão. Ele teve acesso a um leak de dados, como já falámos hoje aqui do caso da TAP, com não sei quantos milhões de endereços de correio eletrónico válidos, com não sei quantos milhões de números de telefone válidos, e vai tentar, vai lançar a rede. E o que se vê claramente com estes estudos, e isto é que é importante para as empresas, é que se nós começarmos a acompanhar este trabalho, vamos perceber que há, na realidade, uma primeira vaga de ataques, que é o ataque de arrastão, em que deitaram a rede ao mar e foram ver o que é que conseguiam apanhar, e depois começamos a perceber quando no momento é que nós passamos para a segunda linha de técnicos dessas empresas altamente especializadas em ataques, em que aí já começamos a ver, então, as tais especificidades, o tal reconhecimento a procurar o X, a procurar o PLC ou outro tipo de sistemas. E isto é que é importante para as empresas se protegerem. E pegando aqui no nosso exemplo, nós, nos últimos meses, e já antes até do nosso incidente, nós fazíamos e vamos fazendo sempre um trabalho de aprender com os ataques que ocorrem nos outros. Produção de lições aprendidas para dentro. Aconteceu este incidente com esta empresa. Uma empresa da área do setor de retalho, numa geografia totalmente distinta da nossa, nem usa as nossas tecnologias, mas o que é que lhes aconteceu? Como é que eles reagiram? Qual foi o vetor de entrada? Etc. E vamos produzindo essas lições para nós, para se aquele incidente fosse nossa organização, como é que nós reagiríamos? Este honeypot não físico, não é, mas virtual, também nos ajuda a percebermos melhor como é que estamos preparados para responder ao incidente. Tu aí num ponto que... Sim. É só uma coisa que é engraçado que o Luís falou, que é importante, que é o tipo de ataque que está a ocorrer, aquela questão do ator estatal, que é muito giro. Há um exemplo que aconteceu agora na Holanda, que foi queijos. Havia uma empresa que, por isso simplesmente, fazia distribuição de queijos. Foi atacada e os queijos nos supermercados desapareceram. Por acaso eu adoro aqueles queijos de bola, por isso ainda para mim ficou o mesmo coisa. O que é giro é que ela teve inoperacional 3 dias e foi o suficiente para os concorrentes começarem eles a distribuir. Portanto, não é o ator estatal que provavelmente, mas até que ponto é que não houve envolvimentos de concorrentes ou pelo menos facilitação de informação ou pura e simplesmente aproveitamento da oportunidade. Seguramente, e há todo o tipo, não é? A Luísa tocou também num ponto que não podemos estar alheios, à questão do incidente que foram alvo, penso que foi ainda este ano, não é? O que é que nos pode dizer sobre isso? E a nível de recuperação, ainda durou pelo menos uma semana, salvo erro, daquilo que nós, utilizadores, podemos ver. Como é que foi essa experiência? O que é que nos pode dizer? Bem, no painel dizer anterior... muito pouco. Não, nós temos uma política de partilha dos ensinamentos e acho que isso é que é importante. Excelente. A colaboração entre as partes e pessoalmente quem já passou pela experiência é muito importante. E como o João Anos aqui falou no painel anterior, é importante também reconhecer o trabalho de todos os recursos, todos os colaboradores, todos os parceiros na recuperação de uma crise deste tipo. Quer ela seja grande, pequena. E depois há também aqui outro tópico importante já agora, que é esta recuperação tem que ser dada sempre com passos muito sólidos. Nós não podemos cair no risco de ter uma reincidência do incidente durante a fase ainda de recuperação,
porque na prática nós podemos voltar a ter um incidente passado uns meses, mas pelo menos naquele momento de recuperação em que estamos a interagir com o público, em que estamos sob o holofotes da comunicação social, os passos têm que ser sólidos. Isso aí é claramente um tópico. E, por exemplo, a nossa experiência foi muito bom ter a gestão de topo comprometida, diariamente a receber feedback quer das equipas técnicas, quer das equipas de negócio de como é que estava a empresa e também a dar o suporte necessário às equipas técnicas, especialmente à componente de forense, como já foi aqui falado, para demorar o seu tempo. Porque é uma coisa que demora tempo. Ninguém imagina que se faz análise de forense em 2 horas e se descobriu tudo o que aconteceu na organização, quem dera. E isso é preciso ter suporte da administração. Não teve? E tivemos esse suporte, tivemos esse tempo. Depois também é preciso ter tempo e suporte da administração, por exemplo, para descansar pessoas. Eu costumo falar nisto noutros eventos, porque dos vários manuais, e eu já faço gestão de resposta a incidentes há muitos anos, e dos manuais todos que eu conheço, raramente se fala sobre gestão de tempos de descanso de pessoas. Okay? Acontece lá as fases todas da resposta a um incidente, tudo, mas e toda a gente esquece das pessoas. Está a falar de pessoas, de profissionais... Profissionais estão a trabalhar na resposta ao incidente. Eles têm que descansar. Se nós formos ver, por exemplo, os manuais da resposta militar ou civil, da proteção civil, etc., toda a gente prevê o descanso dos técnicos que estão no teatro de operações. Sim. No ciberespaço ou em ações de resposta a incidentes do ciberespaço, esquecemos dessa parte. Para nós também foi muito importante ter o apoio da administração para dizer, não, meus senhores, vocês chegou a um ponto, ao fim daquilo que nós chamamos a viabilidade mínima da empresa, agora vocês podem descansar, é preciso mesmo descansar, porque as pessoas começam a cometer erros a partir de determinadas horas. Isso é uma parte. A outra parte também tem a ver com o não desvalorizar a ameaça. Isto é, enquanto nós não sabemos muito bem o que é que aconteceu à organização, enquanto a caracterização total do agente malicioso não está realizada, temos que ter cuidado com aquilo que se coloca na comunicação social, com a forma como se comunica com os clientes, porque senão também vamos acontecer o que aconteceu com outra entidade em Portugal, toda a gente sabe. O que é que o agente malicioso fez? Veio dizer, passados uns dias, meus senhores, aconteceu, eu tenho aqui os dados para provar. E isto também é preciso ter muito cuidado. E é preciso, por exemplo, o trabalho que nós tivemos muito próximo com a equipa legal, de avaliar isto, perceber que informação e, por exemplo, como ativar os meios de cooperação judiciária o mais depressa possível para ir partilhando estes indicadores, os meios de cooperação até com as equipas de resposta a incidentes do resto do país e a nível europeu, para partilhar este tipo de dados. Isto é importantíssimo e ajudem. No nosso caso, em particular, por exemplo, falo da minha experiência, o grupo que nos atacou estava a ser acompanhado noutras geografias e se permitiu rapidamente juntar, e eu forneci indicadores, mas também recebi indicadores que permitiram às autoridades perceberem o que eles estavam a fazer naqueles dias. Houve cooperação, no vosso caso. E depois, na recuperação, há aquela componente de... Se o agente malicioso entrou dentro da minha casa, ficou a conhecer o tipo de fechadura que eu tenho, a minha arquitetura da minha casa, falámos um bocado das plantas, quer dizer, passou a conhecer o meu interior, eu não posso recuperar mantendo a mesma tecnologia, mantendo a mesma arquitetura, mantendo tudo igual ao que estava. Porque ele já sabe isso. Por isso eu tenho que mudar. Tem que mudar a casa toda. Eu não estou a dizer que tenho que mudar a casa toda, mas a estrutura, mas alguma coisa tem que mudar na organização. Eu não posso recuperar da mesma forma, com as mesmas fragilidades, com as mesmas vulnerabilidades e nem com, muitas vezes, calhar, com as mesmas tecnologias. Eu sei que isto é duro de dizer e é duro de implementar, sentimos isso na pele, mas tem que ser. Porquê? Porque ele, nesse momento, sabe muito mais sobre nós do que nós sobre ele, sobre esse agente atacante. Ponto. Esse foi o mindset e foi uma mensagem que nós dávamos muitas vezes às equipas, para eles perceberem porque é que estávamos a pedir aquele esforço de recuperar um sistema e eles pensavam, já está recuperado o backup. Mas agora é preciso mudar coisas. Também fazer isso. Sim. É uma perspectiva e a minha veia de jornalista está aqui a pulsar, que tinha tantas perguntas para lhe fazer. Mas queria fazer uma porque eu inicialmente, quando vi as notícias, confesso que pensei, bem, falou-se de tantos ciberataques, olha, aconteceu também ao continente. Mas depois eu uso muito a vossa aplicação para não ter que ir para as caixas, faço o scan com o telemóvel e depois percebi que estava tudo completamente offline e fiquei frustrado, não é? Como é que comunicam
que estratégia é que usaram e se teve sucesso ou não e o que é que nos pode dizer na parte de comunicar externamente com os clientes. Neste caso, aqui foi o grande consumo, que muitas vezes não é tão compreensivo com este tipo de situações. Sim, aí tivemos uma abordagem e posso-vos dizer que, ao contrário, se calhar possam pensar, a minha primeira chamada telefónica nesse dia foi para a equipa de comunicação, foi quer para a parte de relações públicas, quer para a comunicação interna. Nós temos uma organização com 35 mil funcionários e tínhamos pessoas que estavam a sair de casa para se deslocar para escritórios, tínhamos lojas a operar, por isso há também aqui um desafio de comunicação interna. E houve também o desafio da comunicação com o cliente. Certo. E com as pressões do negócio, isto é, das várias equipas que operam, por exemplo, essa aplicação, a pressionar para repor o serviço. Até porque muito cedo nós sabíamos que, por exemplo, essa área não tinha sido impactada pelo incidente. Mas havia aquela mensagem, então se não foi impactada, repõe. Mas isto vai contra aquela premissa anterior que eu disse, não, eu não vou repor nada enquanto não mudar como estavam as coisas. E essa mensagem que foi aprovada e validada superiormente, eu acho que é muito importante, que é, numa organização como a nossa, eu não posso correr o risco de permitir que o atacante que desconheceu uma falha, que passou a conhecer uma falha minha, volta atrás para me aplicar essa falha, por isso eu tenho que mudar. E, por exemplo, para repor esses serviços, foram feitas alterações, em alguns deles, até de própria arquitetura ou de localização dos próprios sistemas. Houve serviços que estavam, por exemplo, num data center e passaram para um serviço de cloud. Por diversos motivos. Quer dizer, e esse trabalho em conjunto das diversas equipas e de apoio é importante para depois transmitirmos a mensagem ao cliente. Sim, nós tivemos 5 dias em baixo, 7 dias em baixo, mas os seus dados não foram impactados, a sua aplicação continua a funcionar, após isso não voltou a ter problemas e os indicadores que nós temos de confiança do cliente demonstram que as pessoas validaram esta nossa abordagem. Nós aumentaram a adesão, tivemos mais pessoas a utilizar, os níveis de consumo estão em linha ou até cresceram, por isso propriamente consideramos que não houve um impacto reputacional para a marca. Sim. E a confiança manteve-se, que é muito importante, porque há organismos que pronto, não têm esta abordagem, não é? Quer dizer, e as pessoas têm a noção que as coisas não estão certas, não é? Porque depois começam a receber mails, começam a ser atacadas diretamente, não é? E sabem qual é a fonte, intuitivamente sabem que foi dali que veio. E a confiança quebra-se. Exato. A cibersegurança é um fator disruptivo para os próximos anos. As organizações que não tiverem este tipo de comportamento vão sair do mercado ou vão ter muita dificuldade em agir no ciberespaço. Porque a confiança é essencial e sem ela não há negócio. Ricardo, nós vemos isto e a comunicação e tudo mais, mas há empresas que, por isso, simplesmente não comunicam e varrem o lixo por baixo do tapete. Isso hoje em dia ainda é uma opção? Eu diria que não poderá ser uma opção ser totalmente não comunicativo, até pelo facto que há pouco referi, que há vezes em que haverá uma obrigação legal de fazer esse tipo de notificação e, portanto, aí não seria de toda uma opção. Mas isso impede de haver a obrigação legal? Ou seja... obviamente que pode sempre decidir não cumprir a lei. Exatamente, isso, obviamente que mas sim. acontece. Temos que ser realistas, Sim, que há muitos ataques que nós não conhecemos. Não é? Não, isso sem dúvida. Todos temos noção que haverá sempre muitos ataques que não são conhecidos ou porque a própria empresa não se apercebeu do ataque, que também é uma possibilidade, ou porque decidiu não fazer essa comunicação pelo medo de prejuízo reputacional e que isso poderia causar. Mas creio que, obviamente, não será provavelmente a melhor forma de o combater, na medida em que as consequências do ataque poderão manifestar-se numa fase posterior. Essa questão que há pouco estavam a referir, de receber comunicações num momento posterior que são o resultado do acesso aos dados, poderão causar aí depois um dissabor ainda maior e um prejuízo reputacional muito mais
muito superior, inclusive é depois também agravar em termos de consequências legais perante as autoridades competentes em termos da responsabilidade contra a ordem nacional que há pouco falei, e até mesmo responsabilidade criminal em função daquilo que deveriam ter feito e não fizeram para prevenir e mitigar o impacto do ataque. Então qual é o nível que recomenda? Opaco, moderadamente transparente ou totalmente transparente? Não consigo recomendar nenhum sem saber o que é que estamos a falar. Não podemos dizer isso. Sim, mas é como uma sintomático que nós conhecemos, por exemplo, o ciberataque da Vodafone, o próprio da Sonai e outros, mas não sabemos publicamente quem está por trás. Sabemos que possivelmente há suspeitas, não é? Mas isso também nos diz alguma coisa sobre a comunicação externa. Certo, mas isso muitas vezes está ligado também ao facto de essas são investigações que estão em curso, que é necessário salvaguardar também os possíveis impactos que esses ataques podem ter ainda noutras empresas, nos fornecedores e no ecossistema com que estas empresas interagem e também prejudicar a investigação e a capacidade de repressão de futuros ataques que essa investigação pode ajudar a atingir. Portanto, esse nível de opacidade está também relacionado com essas segundas utilizações que podem ser feitas da informação que foi acedida e da forma como poderá ser gerida a informação que é obtida nesta investigação forense e depois na investigação também da alocação de responsabilidades que pode também daí gerar depois no fundo, mais consequências para internamente e externamente da empresa perante os terceiros com quem se relaciona. Sim, e daquilo que assistiu este ano aos vários ciberataques que tivemos e à forma como eles foram comunicados, que lições é que podemos tirar disso? Na parte da comunicação, aqui em concreto. Eu diria que em relação à comunicação tivemos bons exemplos, este o exemplo que falámos todos já aqui também da Vodafone, o exemplo agora que ouvimos falar, foram bons exemplos daquilo que poderá ser feito que geram no fundo essa confiança junto dos clientes da empresa, que permitem manter a empresa a funcionar dentro daquilo que é o possível no período de recuperação e depois permitem recuperar a atividade numa fase posterior sem o mesmo impacto que poderia ser gerado por uma falta de comunicação ou por no fundo, ser surpreendido por um ataque aos utilizadores que é facilitado por essa incapacidade de comunicar. Uma sociedade de advogados profissional como a Abreu, é um alvo apetecível pela informação que tem, não é? Sem dúvida. Portanto, o que é que nos pode também revelar sobre os protocolos que têm em vigor para garantir que não há falhas de segurança? O que posso revelar é que temos feito um investimento significativo no aumento da capacidade de detecção e de capacidade de resposta em relação a eventuais ciberataques. Temos, já há mais de 2 anos que anunciamos também que tínhamos feito aqui um investimento num Security Operations Center que temos aqui no escritório também para ter essa capacidade reforçada de detecção e de resposta imediata a este tipo de incidentes. Portanto, vocês têm um centro aqui dentro que está constantemente o trabalho de monitorizar isto? Sim, com profissionais dedicados todos os dias do ano para ter a capacidade de tentar, pelo menos, ter essa capacidade de resposta mais rápida e mais eficaz. Que tipo de coisas é que são monitorizadas e como é que não corremos aqui o risco de também ser demasiados intrusivos no dia-a-dia da empresa e na vida dos trabalhadores? Ou isso não é um problema? Isso não é o tema, não tem a ver com o controle ou a monitorização dos utilizadores, tem a ver com a capacidade de detectar situações que possam ser anómalas ao funcionamento normal daquilo que é o dia-a-dia da nossa atividade e da atividade que temos todos aqui dentro, de interação, obviamente, constante e diária e permanente com ativos digitais, ou seja, os e-mails, os telemóveis, enfim, que são tudo instrumentos de trabalho e que, obviamente, necessitam de ter medidas e controles de segurança, porque, caso contrário, perderíamos essa capacidade de manter a confidencialidade sobre a informação que os clientes nos confiam. Não sei se já esteve envolvido ou se esteve envolvido em algum dos ciberataques na resposta, na parte jurídica, nos atuais deste ano?
Mas, certo, não pode dizer, mas uma das coisas que falou é do reporte ao Centro Nacional de Cibersegurança, que é um organismo um organismo público, não é muito conhecido dos portugueses, mas tem penso eu que seja assim, tem o CERT, não é? Que é um centro de resposta. Isto, da sua experiência, é uma ajuda ou vem dificultar ainda mais o trabalho? Não, eu acho que é uma ajuda e acho que o Centro Nacional de Cibersegurança tem sido um organismo que tenho visto também reforçar a sua capacidade de atuação e de intervenção. Era algo que também não estava tão ativo e não tinha tanta produção também de recomendações, guidelines e de intervenção também no espaço público como tem hoje em dia, e acho que essa intervenção, pelo menos é a minha perspectiva, tem sido positiva e tem sido uma presença que tem ajudado os atores do mercado a capacitarem-se e a também a responder aos incidentes quando eles ocorrem. Muito bem. Ricardo, é difícil quando o nome é igual. Quando contratamos um seguro de saúde, uma das coisas que nos perguntam é se somos fumadores, se temos antecedentes familiares. Um seguro multirriscos pesa na equação o sítio onde estamos, o tipo de construção do imóvel, etc. Na cibersegurança, como é que as seguradoras medem o risco de uma entidade? Bem, há várias formas. O primeiro processo é verificar qual é a exposição da organização a este risco cibernético. E a exposição ao risco começa por identificar qual é a superfície que está à disposição. Superfície são incluídas pessoas, infraestruturas, aplicações, perceber qual é. E um outro ponto importante pelo tema dos dados pessoais é qual é o risco de dados pessoais que existem nessa organização. E quando passamos para dados clínicos ou dados médicos, o risco escala brutalmente. E o setor em que está inserido bem também? O setor tem muito a ver com esta perspectiva dos dados pessoais, mais do que com eu ser um setor de atividade. Se eu sou um setor de atividade, só tenho dados comerciais e não tenho. Tem muito a ver com as infraestruturas críticas. Infraestruturas críticas é relevante no risco, na medição do risco, mais para ataques estatais, que são acontece curiosamente mais nessas infraestruturas. Temos também um outro aspecto que é a geografia. As pessoas não têm noção, mas a geografia conta muito perante o risco de cibersegurança. Há geografias mais complexas e outras geografias menos complexas nesta análise do risco. E depois há controlos de cibersegurança. Não queria falar aqui das ISOs, mas há controlos de cibersegurança, são considerados elementares. E se não estiverem, não existirem na organização, são logo motivo de exclusão para o risco. Uma organização que não tenha multifator de autenticação, a probabilidade de vir a ter um seguro é baixa ou nula. Vai ter que explicar muito bem porque é que não tem. E há situações em que é explicável porque é que eu não tenho aqui um controle multifator. Pensem só numa caixa registradora de supermercado, se eu tiver um multifator, pensem num posto de venda. Nesses temos que ter outras estratégias, tem que ser explicado. O multifator é um deles. O outro é a segurança do mail. Que controles de segurança eu tenho na minha plataforma de e-mail para prevenir a redução dos e-mails como vetor de ataque com os phishing e com os smishing e por aí em diante. O que é que eu consigo parar? Um outro é qual é a minha política que eu tenho na minha organização para treinar pessoas nesta perspectiva. Isso também pesa? Muito. Muito. Se eu tiver, não tenho seguro. Eu tenho que dizer, eu faço alguma coisa. Nem que faça uma vez por ano, faço quando as pessoas entram. Se eu disser, não tenho, não vou ter seguro. E já as seguradoras dizem, você só faz isto quando a pessoa entra e não chega. Como é que você gera as pessoas dentro da organização? O que é que acontece quando a pessoa muda de função? Há uma aflição de segurança outra vez? Há uma aflição a validar se deixou de ter os controles anteriores ou não? Este é outro ponto. O outro ponto, relevantíssimo, que as organizações ainda continuam a falhar, é a forma como gerem os privilégios elevados. Como é que eu faço o meu controle de acessos? Ou seja, uma organização que dá permissões totais a toda a gente. Como é que é gerido? Há seguradores a perguntar quantas contas de administração tem a organização. Chegam ao limite de perguntar, diga-me lá quais são os nomes dessas contas. Ou seja, porquê? quanto mais porque querem contas... fazer pesquisa na Dark Web sobre se há algo sobre essas contas públicas no exterior. Quanto mais contas, maior a superfície possível. Não necessariamente. A probabilidade de, quando eu tiver mais contas, a probabilidade de haver uma que seja credencial, que seja vulnerabilizada e que tenha roubado essa identidade é maior. Quanto melhor.
Há uma pergunta que as organizações às vezes têm dificuldade em perceber porque é que é feita. Um administrador de uma infraestrutura de rede tem uma conta para gerir a infraestrutura e tem outra conta pessoal onde tem o seu e-mail. E as pessoas dizem, porquê que não pode ser a mesma? Não é a mesma porque se roubarem uma credencial, na sua tarefa banalíssima que você tem, rapidamente escalam para um patamar elevado de acesso à sua infraestrutura. É outro tema crítico e observado nesta problemática. Que as pessoas esquecem-se e é fundamental é, temos um EDR instalado, temos uma plataforma... O que é isso, para quem não sabe? Software, vulgo, a maior parte das organizações trata aquilo como um antivírus, mas o antivírus ainda é insuficiente face a um EDR. O EDR é uma ferramenta que é instalada num posto de trabalho ou num device que permite avaliar a exposição ao risco e estar, essencialmente, detectar e responder automaticamente perante determinados padrões e conseguir recuperar ao estado inicial. Isto é o que é um EDR e esta perspectiva é fundamental. Há um relatório da IBM, e não falo de outras organizações sem problemas, há um relatório da IBM que diz que o impacto causado por o impacto do incidente numa organização que não tem EDR e um impacto num incidente numa organização que tem um EDR é reduzido em 50% numa organização que tem um EDR. Quando o impacto se traduz em dinheiro, estamos a falar de um investimento que rapidamente tem um retorno. Porque eu estou a reduzir a probabilidade de perder, de ter que investir dinheiro ou de ter uma disrupção no meu negócio que ficou parado durante vários dias em que estou a perder dinheiro. Sim, mas as seguradoras também prestam serviços extra para além da simples cobertura. Que outros serviços é que costumam estar associados a isto? Tipicamente, o seguro de cibersegurança está de blocos. Um primeiro bloco é um bloco de serviços, onde entrega serviços de investigação forense, serviços jurídicos e serviços de comunicação. É um aspecto importante que as pessoas esquecem. Estão lá serviços de comunicação e estão de crise, até ao ponto de a seguradora ativar um call center para eu conter uma capacidade de atender clientes, falar com clientes e comunicar com os meus clientes. Tá bem? Depois tem uma segunda componente, que é a componente de danos próprios, em que olha muito para a interrupção do negócio e como é que eu consigo recuperar o negócio. Sim. E depois tem uma terceira componente, que é a componente de responsabilidade civil, que é os danos que eu causo a terceiros. Que as pessoas esquecem-se quando nós temos um incidente cibernético, temos 4 tipos de impactos. Tenho o meu impacto financeiro, que é o que eu deixei de ganhar, ou o que vou ter que investir. Tenho o meu impacto reputacional, é sempre aquele que pode ser mais... faz com que se escondam e que não comuniquem posterior, mas eu acho que é mais importante comunicar e saber comunicar, porque isso nos vai melhorar a nossa reputação. Mantemos a confiança, como disse há um bocado e bem, mantemos a confiança se soubermos comunicar bem, vezes o exemplo da Vodafone. Okay? Temos o impacto regulatório, a importância de termos o suporte jurídico para minimizar este impacto regulatório, e temos o impacto que causamos em terceiros. Que as pessoas esquecem-se que os ataques de cibersegurança, às vezes, nós só falamos da entidade que foi a última afetada, mas muitas vezes o ataque surgiu por um terceiro que foi afetado e resultou naquele que foi o público e mediático, mas o ataque passou por trás por outra entidade primeiro. Sim. Okay? Eu queria passar ao Bruno e introduzir aqui um tema que não consegui por falta de tempo no painel anterior, mas que penso que é importante. Porque eu recordo-me, em 2021, a administração Biden, nos Estados Unidos, reuniu com o setor privado e aprovaram um conjunto de programas para melhorar a ciberresiliência, como falava há pouco o Mauro, das organizações. E também porque estava-se a começar a viver um período de aumento das tensões geopolíticas. O Estado devia de ser mais interventivo no apoio às entidades para serem mais ciberresilientes, porque os orçamentos também não esticam, não é? Eu gostava de responder isso de forma consensual, mas acho que não vou conseguir. Be my guest. Não acho. Precisamente não acho. Acho que o Estado tem a sua missão própria, acho que ele deve ter as guidelines, deve dizer quais são os mínimos olímpicos, sim. Deve fiscalizar por isso, e quando digo fiscalizar, deve fiscalizar verdadeiramente. Okay? Isso é uma outra dúvida que nós temos aqui em Portugal, porque acho que essa fiscalização não existe verdadeiramente, a falta de técnicos, a falta de know-how, não sei ainda. Agora, cada um tem que ser escolhido por si. Portanto, eu acho que a data 2, se fôssemos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, havia pouca informação. Hoje, todos já conhecemos, já não há os hackers, não é? Portanto, os miúdos em casa a programar, teenagers, isso já é um fait divers, ok? Já passou, ok? Portanto, de fato, grupos altamente organizados, muito bons profissionais, ok? 24/7, multigeografia, têm as suas morfologias próprias, trabalham em setores verticais, atacam a saúde, e estão a focar só na saúde, ou nas telcos, ou na banca. E, portanto, esqueçam aquela cena dos miúdos em casa a brincar no computador, isso, ok? Isso era mais
nosso tempo, agora já passou isso. Agora, isto é quase máfia, ok? Aliás, grande parte, nós temos muito em parte de intelligence também. Intelligence é muito descobrir qual é o grupo, como é que ele atacou, qual é a morfologia dele, como é que ele atua, quando ele está naquela fase oculta, em que está permanente, faz a intrusão. Fala muitas vezes, ransomware é o ataque. O ransomware é o final do ataque, tipicamente, ok? Há uma intrusão que pode ser multifator, entram na rede, a partir desse momento há uma zona de permanência oculta na rede em que estão a fazer o discovery da rede, estão a roubar informações, estão a fazer movimentos laterais para outros sistemas, para outras redes, para outras organizações, dentro do seu ecossistema. Tudo isto enquanto os gestores estão... Daí o SOC ser muito importante, há bocado dizia que era intrusivo. É sim, senhora, é intrusivo. E é suposto ser intrusivo. O SOC está a falar daquele centro que abriu. Exatamente. E isso é um ponto que nós descobrimos. No tempo de permanência na rede, que ele está oculto, nós conseguimos descobrir na baseline standard do movimento normal da rede que algo é normal. O normal pode ser fazer o upload de 20 terabytes de informação, silenciosamente durante 20 dias. Isto é anormal e desperta um alarme. Ou o download. Não, tipicamente o upload. Ok. Roubar dados. Pronto. E isso é só um dos exemplos, ok? Ou eu estar a autenticar-me vindo de uma geografia estranha, via e-mail e ao mesmo tempo via VPN venho de outra. Portanto, há um conjunto de inteligência e hoje em dia os nossos amigos fabricantes podem ajudar muito nisso, porque a tecnologia hoje debita muita informação que não é possível ser processada humanamente. Temos que processar sistemas automatizados que façam isso por nós. E depois o que vem humanamente já é só o resto do resto após ser filtrado. E, portanto, nós temos que entender que isto são redes, são grupos cibercriminosos, são criminosos, ok? Vivem disto num modelo de negócio altamente maduro, que funciona muito bem e que dá muito dinheiro. Portanto, vale a pena. Como é que nós aplicamos disto? Não há aqui nenhuma vacina mágica, há aqui análise de risco. Aqui os nossos senhores das frutas fazem análise de risco como ninguém, ok? Eles têm um risco, fazem a gestão de risco de forma fabulosa, aprender com eles, definir muito bem as matrizes com que eles trabalham, porque eles nessa área são muito bons, e depois a partir daí começar a definir ações que temos que associar ao nosso negócio, à nossa atividade, é aquilo que nós decidimos guardar. Então, e depois, a partir daí, é montar processos evolutivos em que vamos nos estressar a nós próprios constantemente para descobrir nossas falhas, a awareness formativa é óbvio, okay? E começar a aplicar medidas preventivas que, quando algo acontecer, sejamos também capazes de reagir atempadamente, tempo útil, o tal tempo de permanência na rede, encurtá-lo o máximo possível, para depois reagir rapidamente. Eu vou acrescentar aqui uma nota que o Bruno disse importante, o tempo útil na rede, só para terem uma noção, o relatório da IBM diz que são 270 dias. É só ter uma noção temporal de quanto é que é este tempo oculto na rede. São 270 dias. Este é o tempo até depois haver o ransomware. Às vezes nem há ransomware, às vezes nem há ransomware, às vezes mantém-se na rede só. Só ficam lá, isto é o tempo médio, são 270 dias. Deixa-me só aqui acrescentar um bocadinho. Acho que é importante Não é pouco tempo. aqui incendiar um bocadinho este debate do que é que o Estado deve fazer ou não, o que é que os Estados devem fazer, e tocaste no ponto Biden e eu acho que é interessante. Vamos lá ver. Se nós analisarmos os relatórios de ciberataques no mundo, vemos que o maior volume de incidentes mudou de geografia e hoje em dia está na Europa e Ásia. Okay? Os Estados Unidos afastaram-se disso. O governo Biden tomou 2 ou 3 iniciativas que eu acho, para mim, num sítio isso aconteceu na Europa, muito porque nós estamos sempre à espera de um regulamento europeu, de uma diretiva comunitária, para reagir. Primeiro, a questão de passou a ser obrigatório todas as empresas comunicarem que tiveram um incidente, senão são multadas. E que pagaram o ransom. Okay? Isso passou a ser obrigatório. Isso é muito bom, porque nós aqui é precisamente ao contrário. É tentar não comunicar, mas se isto é público e tu não comunicaste, és multado. Depois, a outra componente é, a gente tem aqui uma máquina diplomática brutal, temos forças de segurança brutais, vamos começar atrás destes grupos. É sabido, e estávamos aqui, o Bruno estava a tocar nesse ponto, e eu também, e quem anda a estudar isto, sabe-se perfeitamente estes esquemas mafiosos e a máquina do dinheiro. As pessoas dizem assim, eles usam bitcoins. As bitcoins são rastreáveis. As agências federais, no outro dia, dos Estados Unidos, fizeram uma apreensão brutal de milhões de dólares em bitcoins atrás de grupos maliciosos da área cyber. Recuperaram parte de um pagamento de um resgate. De um resgate. Quer dizer, é preciso pôr as nossas forças de autoridade... Boa, ouviram? Estamos a ser escutados. Boa. Temos aqui um brito, mas para mim este ponto é essencial, que é, nós temos que controlar o local e para onde é que vai o lucro destas iniciativas, não é?
E depois, o outro tópico é, a gente precisa de legislação, é verdade. Mas, por exemplo, custa-me muito, como europeu, como português, estar sempre a utilizar como manuais e guias de boas práticas um documento produzido por uma agência norte-americana. Isto custa-me imenso. E eu acho que isto devia fazer pensar o que é que está a falhar do nosso lado. Porque é que nós temos uma agência europeia para a cibersegurança que, ao fim de já vários anos de existência, mais de uma década, ainda não conseguiu ter um standard, por exemplo, para nos apoiar. Tem boas recomendações, tem bons manuais, mas se nós formos falar, por exemplo, de frameworks de governance, frameworks de gestão de risco de third parties, supply chain, etc., o que é que vamos fazer? Vamos ao NIST, ao Instituto Norte-Americano de Standards para consumir. Depois dizemos, não, depois temos aqui a ISO com umas normas. Mas depois toda a gente o que é que faz? Quando começa a esmagar aquilo, dizem, os do NIST estão mais adaptados à realidade empresarial, ao nosso ambiente. O que é que está a falhar e o que é que podia melhorar? E tem outra diferença. O NIST é gratuito e a ISO tem que se pagar. Sim. Também é verdade. Mas Faz diferença. o que é que, daquilo que está a dizer, o que é que pode melhorar e onde é que está a haver a falha? Eu acho Porque os Estados Unidos estão simplesmente à nossa frente ou é porque há aqui mesmo uma carência? Primeiro, eu até agora não falei de dizer que o Estado tem que dar dinheiro às empresas, não é? Então viram aqui, não é? Quer dizer, não é por subsidiar as empresas, Ok. não é por dar vales Não é às por empresas financeiro. não é um problema Certo. financeiro. Eu acho que é assumir que o Estado tem que apoiar esta comunidade. E vou pegar aqui no exemplo das seguradoras. E eu, como empresa, se quiser cotar um seguro, vou ao mercado segurador e vou ter com 3 ou 4 empresas na área. E vou ter 3 ou 4 formulários distintos, 3 ou 4 matrizes de avaliação de risco distintos. Vou ter uma seguradora que me pergunta qual é o username dos domain admin. Eu digo, estão malucos, nunca na vida vos vou dar esta informação. E tem outro ao lado que diz, eu não quero saber, só quero saber quantos domain admin tens na organização. Isso não é assim também com os outros seguros? Não, porque as coisas estão mais padronizadas. Ok. Estamos a parte da saúde está altamente regulada, há certas perguntas que as seguradoras não podem fazer. Automóvel, risco automóvel, não há dúvida, é aquilo, o cidadão nem sequer vai... Pode ser a quebra isolada de vidros ou a franquia, não há Isso que também é dizer, um são sinal pequenas de coisas. maturidade, não? Também é um sinal de Isto maturidade. quer dizer que, nesta área, primeiro, é extremamente... Eu acho que quem me disser que vai conseguir criar uma matriz de pós-seguros que consiga cobrir todos os riscos cyber, vai ser quase Deus, porque é impossível. As ameaças são de tal forma distintas, a forma de criar impacto na organização pode variar tanto que vai ser impossível ter um modelo blindado. Agora, temos que chegar aqui a um standard, e precisamos de um standard que seja aberto, que seja reconhecido pelos pares, que possa ser reutilizado para a seguradora, para a confiança com o cidadão, para a própria administração pública. E depois também ter por parte do Estado, já agora para fechar aqui o leque, que é o Estado a dar exemplo. Que é, eu estou a falar das empresas terem MFA e não faço seguro se não tiveres MFA, mas eu como cidadão, para apresentar a minha declaração de IRS, não preciso de MFA para nada. MFA, o Multi-Factor Certo? Authenticator. Portal das Finanças, ainda hoje em dia, continua assim. Portal da Segurança Social, idem. Depois dizem-me assim, muda para a chave móvel digital. Bem, então estás-me a dizer que eu tenho que aceitar, trocar a minha identidade digital total para fazer uma coisa tão simples como pagar o imposto de circulação automóvel? Certo. Só acrescentar aqui dois pontos que são relevantes. O papel do Estado, na minha opinião, onde devia investir, tem feito algum investimento do Centro Nacional de Segurança, que é sensibilizar a população de uma maneira geral, mas devia sensibilizar. A sensibilização é um tema que demora sempre muito tempo a traduzir-se em resultados. E quanto a mim, não tem feito uma sensibilização na comunidade escolar. Atacar os mais novos para sensibilizar, para daqui a um futuro mais próximo termos reduzir o risco associado à cibersegurança, porque o risco tem muito a ver com os nossos comportamentos humanos individual de cada um. E se nós começarmos com os meus pequenos, eu em casa, a minha mulher tem mais comportamentos de risco que o meu filho tem 10 anos e diz, não faças isso, mãe, que isso é perigoso, podem-te roubar os dados. Inverteu-se o papel, antigamente era diferente. Claro, isto tem tudo a ver com a forma como nós incutimos essa sensibilização. E aqui eu acho que o Estado devia ter um papel mais interventivo nesta componente. Mas é engraçado que essa parte é a parte em que, por exemplo, o tecido empresarial como nós já fizemos parte, por exemplo, de uma campanha de sensibilização aos nossos clientes em loja.
Eu acho que aí é o momento em que o Estado pode pedir ajuda ao setor privado, certo. pode dizer assim, olha, ajuda-me na vossa rede de lojas, na vossa rede de colaboradores, a fazer chegar este tipo de conteúdo. Temos já aqui Mensagem. algumas propostas. Eu queria também ouvir o Paulo sobre este assunto. Acha que qual é o papel do Estado aqui? Há projeto. A intervenção do Estado, eu não, mesmo nisso, não é quase é obrigatória, mas as pessoas usam porque é de borla, porque é muito pragmático, porque cruza desde os processos à tecnologia. Aquilo é prático. Chega-se, aproxima-se da coisa, há de ver um interruptor, puxa para cima, veja se a luz acendeu. É prático, a gente vai às outras normas, isso. Portanto, a utilização do NIST eu compreendo porquê. Estava disponível, é gratuito e faz. A intervenção do Estado, há grupos que eu me cruzei em Estarreja com um grupo que está a trabalhar com as escolas e com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança. A questão é desconhecido, não tem fundos, mas estão a fazer. A questão é transformar aquilo. Os Estados Unidos, quando fazem isso, eles têm sempre dinheiro. Quando as equipas são montadas, aquilo é uma máquina de andar, não é? Às vezes nem é o dinheiro, é haver um planeamento, uma organização e fazer o que estava a dizer, que é falar com as organizações, que as organizações participam, têm funções sociais muito importantes. E cá não se vê isso. Esse tema que falaste de Estarreja foi a iniciativa da organização que foi pedir ajuda ao Centro Nacional de Segurança. Não foi ao contrário. O tema é que é a forma. Exato. Mas o Centro Nacional de Segurança tem feito bom trabalho nessa perspectiva, na minha opinião. Só que não é um plano, queria também não é um ouvir plano estruturado, é reativo, não é? Aquilo devia-se pensar em grande. É assim, Sim. se é assim, agora se isto correr bem faz assim, e não, é sempre limitado. Eu queria também depois abrir o debate a perguntas da audiência, mas também queria contrapor uma coisa, ou pelo menos questionar, porque ouvi há pouco o Luís a falar da motivação financeira, que muitas vezes, na generalidade das vezes há por trás destes ciberataques, mas também eu li no vosso relatório a questão de que está em ascensão um tipo de ciberataque que é o wipe, não é? Wipeout, completamente elimina tudo. Pode-nos só falar um pouco sobre essa ameaça? Sim. É assim, os ataques, ou seja, eu não preciso perceber quase nada de tecnologia hoje em dia. Eu chego a um determinado sítio e digo, eu quero atacar aqueles senhores, eu dou-te uma base de dados com estes contactos, tu fazes ataques, ficas com uma porcentagem, eu fico com outra. Okay. E pronto. E o que é que acontece? Os governos também estão em cima desses grupos. Ou seja, estes grupos que se movimentam na Dark Web, quando eles começam a ganhar muita dimensão, eles próprios são atacados pelos governos e desaparecem. Isto não é assim tão bom quanto isso, é como o cancro, não é? Eles saem de uma grande sítio e espalham-se e começam a fazer outros. Exatamente. E depois vão usar ferramentas cada vez mais eficazes para eles. Onde é que eles estão a ir buscar? Aí estão a ir buscar realmente aos governos, ou seja, Sim. Os governos estão a fazer ataques com ferramentas muito sofisticadas, já percebi como é que isto funciona, sacam-nas, não é? E agora vamos pôr isto no nosso modelo anterior. E conclusão, o ransomware, que antigamente fazia a encriptação e isso, agora vai se tornar mais agressivo. Mas temos, por exemplo, no caso da Vodafone, não há informação totalmente pública, mas pelas declarações do CEO, do Mário Vaz, do Dr. Mário Vaz, percebe-se que foi uma questão de vandalismo e ele até falou em terrorismo. No caso da segurança social, temos visto as notícias, o Bruno também falou disso, eu ouvi, de que o objetivo era destruir bases de dados. Tirando o caso da Sonai, que foi descrito e que foi detalhado, eu não conheço muitos casos em que eu próprio, quando quero fazer apresentações, vou buscar exemplos lá fora. Por exemplo, atacaram a Maersk, fizeram isto, foram não sei quantos mil servidores, foram não sei quantos dias para repor. Eu não tenho exemplos em Portugal que eu possa apresentar. Outro dia fui à Universidade de Aveiro falar e não tinha um único exemplo. Um exemplo. Eu não posso estar a inventar, eu tenho que ir buscar a bibliografia e dizer, olha, este é o exemplo, não é? E cá nunca acontece nada. Mas a pergunta era no sentido de se está em crescimento o tipo de ameaça que é muitas vezes state-sponsored para destruir. Não é sponsored, é mesmo negócio, é como o Bruno está a dizer, é negócio, Não há questões, por exemplo, da guerra, por exemplo? Tudo o que está no mundo digital tem um valor. Um cartão Visa tem um valor, o meu nome tem outro valor, a minha matrícula de carro tem outro valor. Um registro, por exemplo, médico tem um valor enorme. Não é? E pronto, é isso que está em causa. Muito bem. Penso que está... Esta parte do wipe também acontece muito por a necessidade deles destruírem todas as evidências do que realizaram. E duas coisas. Uma delas é o impacto público para a organização, é o afirmar que não tens hipótese de esconder, porque tu caíste mesmo. E por isso é que também passámos a ter associado aos ataques de ransom, antes de aplicar o ransom, realizar uma exfiltração para ter a prova de vida, né? Um bocadinho da orelha, um bocadinho do dedo, para provar não estive aí dentro.
E depois esta parte do hype é mesmo para destruir. Mas isto é uma questão também de negócio. Sim. Faz parte da metodologia modelo. do ataque. Se conseguir fazer um ataque, uma intrusão, e faço todo, roubo a informação, faço momentos laterais, roubo, crio backdoors, faço N coisas naquele momento todo, depois no fim faço ransomwares, e depois mais tarde provavelmente até nem vou utilizar aquilo que eu roubei, muitas vezes nem é utilizado pelo grupo que ataca, aquilo depois é revendido por outros grupos criminosos que são explícitos naquela área. Estou a falar de um ciberataque que tem motivações financeiras, eu estava-me a referir a um ciberataque que tem motivações de disrupção. Queres a minha opinião agora sobre isso? Sim, cada vez eu venho de um tempo em que nós, no início, havia movimentos ideológicos que se baseavam em utilizar ferramentas digitais para fazer ataques e reivindicar... Ativismo, ok? Está muito atrás, ok? Isso pré-histórico. Hoje estamos num negócio que tem que dar dinheiro. Nós não tínhamos redes em casa, tínhamos que ir treinar-nos em alguma rede. Certo. É uma necessidade. Eu acho que já ficou claro e vou então abrir para os últimos minutos deste debate a discussão. Não sei se alguém tem alguma questão que queira fazer, estou ali a ver uma. Identificação, microfone primeiro, peço desculpa. Sim, para a gravação. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Nicolau Inivério, sou da Lazarus Technology. Antes de mais, quero agradecer aqui aos presentes a partilha de informação e as experiências. E, acima de tudo, a minha questão parte no seguinte. A nível da comunicação que é feita para o público, digamos, exterior a estas áreas que esta malta tem conhecimento. Eu sou cliente da Vodafone, sou cliente da TAP, sou cliente da Germano de Sousa, sou cliente da Continente, que agora deixei de me preocupar com isso, derivado ao que o Luís nos transmitiu. Sou cliente destas empresas todas, que foram todas elas hackeadas. Foi um ano em grande. O meu nome está lá em todas elas. Mas nenhuma dessas empresas me deu ou partilhou comigo, não digo pessoalmente, mas a todos os clientes que estavam envolvidos, qual o risco que eu tenho de ter os meus dados comprometidos. Ou seja, qual efetivamente a possibilidade de quem tem os meus dados, o que é que eles podem fazer com os meus dados. Porque normalmente o que eu digo, que é o que eu partilho com todos os meus amigos e com todos os meus conhecidos, eu sou pobre, não tenho nada, tenho meia dúzia de tostões ali na conta, não vai acontecer nada e tudo bem, não há qualquer tipo de problema. Acredito que não seja assim, porque eu trabalho na área e sei que efetivamente não é assim. Mas a informação que é disponibilizada para as massas, julgo eu que é de facto carente da verdade. Não se diz efetivamente qual o risco que o cliente tem em ter tido os seus dados comprometidos. E eu pergunto a eles se efetivamente, principalmente ao representante aqui da Abreu Advogados, se efetivamente a informação deve ser exposta de forma transparente, clara, não digo assustadora, porque também não vivemos em tempos de Covid, isso já passou, e já chega de sustos e de viver no medo, mas que as coisas sejam de facto efetivamente transparentes e para que essa informação chegue ao público em geral. Obrigado pela sua questão, Ricardo. Eu, em relação ao tema da comunicação que deve ser feita aos clientes, realmente aos titulares dos dados, neste caso, tem a ver com precisamente recomendações sobre o perigo que a partilha ou o acesso ilegítimo a esses dados pode causar e recomendações sobre aquilo que devem fazer para minimizar o impacto desses dados. Efetivamente, acho que poderia ser feito mais em termos dessa comunicação que é feita atualmente, mas também tem alguns limites sobre aquilo que podem dizer sobre essas utilizações, porque não é possível detalhar, acho eu, de uma forma assim tão extensa e tão pormenorizada todas as possíveis utilizações que podem ser dadas aos dados que são obtidos. Será, obviamente, mais importante, e é essa que tem sido feita em termos de comunicação, uma recomendação sobre aquilo que pode ser feito pelos titulares dos dados para evitar que continuem a aceder aos dados ou continuem a utilizar os dados, e geralmente tem a ver com a alteração da password, a alteração das referências que são utilizadas para aceder a determinado sistema, mas enfim, concordo que poderia ser em algumas comunicações ser feita de outra forma e com algo mais informativo para os titulares dos dados. Muito bem. Alguém quer acrescentar?
Não? Mais alguma questão? Há só uma coisa, mas não Não, é, sim. é aquilo da educação dos mais novos e da educação das camadas, porque o posicionamento, para já, há muitas empresas que pedem muita coisa, não é? Até no nosso condomínio, não é? Quando chega ao condomínio, dizem, quero o seu nome, o nome da sua mulher, os números das contas, os telefones, não sei quantos. Desculpe lá, eu moro numa cidade até para estar anónimo, se estava numa aldeia. E mesmo nos sítios onde a gente vai é a mesma coisa, não é? A gente vai a um hotel, quer o seu cartão Visa, não sei se quer o meu cartão Visa, não, olha, pago no multibanco e depois devolvo-me, qualquer coisa assim. Mas eles agora também já têm coisas que é, não, isto é só durante o dia 2, depois a seguir apagamos os registros. Às vezes, portanto, isto tem a ver com o ensinamento que devia já existir nas organizações, que há informação que elas não vão querer ter. Na verdade, as regras de proteção de dados falam precisamente nesse tema da minimização da utilização dos dados, como que é algo que não é praticado, na verdade, pela maior parte das organizações ainda, mas que é uma obrigação que deveriam, obviamente, ter em conta. Ricardo e depois Luís, sim. Só dar aqui um exemplo, esse do hotel é interessante, porque eu já vivi esta situação. Em Amsterdão, eu me disse, olha, não tenho cartão. Eu não lhe vou dar o meu cartão. Eu disse, então não consigo fazer o seu espaço no hotel, tive que ir para outro hotel, porque eu não veio cartão nenhum comigo. Uma realidade em Portugal, há uma entidade portuguesa, não vou dizer o nome porque não quero fazer publicidade da entidade, há uma cadeia hoteleira portuguesa que não pede o cartão de Visa a nenhum cliente quando chega. Há uma única entidade. Mitigou o risco desta maneira. Não pede, mudou o processo de negócio, aquilo que o Luís falou e bem, quando nós temos isto obriga-nos a mudar, mudou e bem o processo. Mas é o tal fator disruptivo, é o tal fator de não cibersegurança. guardar essa informação. Passo ao Luís. Deixem-me só aqui para terminar, porque acho que o desafio é interessante e eu fiquei a pensar na parte, e eu vou ser também aqui transparente numa parte, quando estamos em crise, a equipa técnica, como eu estive num nível muito técnico, esteve muito afastado do que era a comunicação posterior. Nós fazíamos pontos de situação a miúdo com a equipa de comunicação, mas na prática, eu só semanas depois é que vi o que saiu na realidade na comunicação social. Mas da sua pergunta, levo ali para a pergunta para a comunicação social, que é, eu acho que nós também estamos a viver um momento em que a primeira coisa que sai nas notícias é logo dados foram comprometidos, é logo sangue. Desculpa lá. É para mim, e eu sinto isso porquê? Porque aquilo que nós falamos atrás da análise forense, perceber o que aconteceu, etc., leva tempo. Mas a primeira coisa que os jornalistas dizem, põem logo cá fora, é os dados foram comprometidos. E se eu, no meu caso, posso ter confiança e certeza do que não aconteceu, felizmente, e validado por várias entidades independentes, se calhar há entidades que demoram mais tempo ou podem não ter essa capacidade de ter as validações que eu tive para me dar confiança de que os dados do meu cliente não foram comprometidos. Mas a primeira mensagem, a primeira notícia, muito porquê? Porque se estás depois a seguir à espera das coimas do RGPD, não é? Depois vai-se também dizer, bem, como é que é, CNPD? Já estão aqui a chegar às 72 horas. Eles já apresentaram. Vocês acham mesmo que alguma empresa grande como estas não tem um escritório de advogados por trás, com relógio, a fazer countdown, que era como nós tínhamos quase, a dizer, faltam X horas para a notificação da entrada? Claro que tem. Em nossa defesa de comunicação social, nós escrevemos que há fuga de dados quando efetivamente a empresa nos diz que há fuga de dados. Pelo menos devia ser assim que funcionaria. Mas isto é um trabalho que também é importante e eu desafio que eu também lanço à nossa equipa. Lancei à nossa equipa. A nossa equipa de comunicação, após o incidente, reviu todos os statements, reviu o que fez, reviu o que outras empresas fez. Tivemos um trabalho também com a agência de comunicação, também para fazer isso, para melhorar também a forma como comunicamos. Hoje em dia nós temos um conjunto de statements pré-aprovados para, conforme o tipo de incidente, podermos comunicar, quer com clientes, fornecedores. Por exemplo, uma das coisas que não se falou aqui hoje é a relação com comunicação com os fornecedores, com os parceiros. Nós somos redes de centenas, ou milhares, no nosso caso, de fornecedores que interagem connosco diariamente. Ricardo, para depois passarmos... Só queria acrescentar aqui duas notas. Um ponto importante tem a ver com a comunicação. É fundamental num plano de resposta a incidentes. É muito fundamental aquilo que o Luís falou e bem, que é aplicar as boas práticas pós-incidente, fazer o lesson learned. Muitas organizações depois não fazem o lesson learned e não traduzem isto em melhorias na organização. E o terceiro tópico, só que eu tinha aqui para colocar, tem a ver com nós, quando estamos numa situação de crise e de resposta a incidente, temos uma dificuldade em identificar até que ponto houve a vulnerabilidade dos dados pessoais. Eu falo num exemplo concreto em que eu fui responsável da gestão do incidente, em que foram atacados 180 computadores, caixas de correio,
informação restada nos computadores, não há 72 horas possíveis, nem para perceber se a informação que lá estava tinha dados totais ou não. Quando falamos de estruturas não estruturadas, como o e-mail, documentos dispersos, torna-se difícil. Mas só obriga a primeira comunicação também. Sim, mas é só para perceber. Posso passar a mais alguma questão? Há aqui uma nota importante só que eu ia pôr aqui, porque estava aqui a pensar sobre isso, porque realmente estava aqui a pensar, porque nós fazemos muita parte da resposta a desastre em estados de crise, não é? Portanto, eu até admito que na fase de crise ninguém pensa muito, o que é que vamos comunicar a quem. Portanto, passamos tipicamente para a área de contenção, que é a parte da comunicação, eles contenham os mídias, de alguma forma. Okay? E nós estamos preocupados em fazer toda a parte de recuperação, a parte forense, o que é que fizeram, onde é que mexeram, o que é que roubaram, para onde é que saltaram. Okay? Pronto, isso é o nosso foco. A posteriori, realmente eu agora reconheço, eu agora já tenho vindo a reconhecer, nós, ou por falta de informação na fase final, que é a análise forense, não me dá garantias absolutas que eu não consigo dizer, eles roubaram aquela base de dados com dados clientes. Não consigo garantir isso e, portanto, é um limbo. Sim ou não? Nem. Portanto, e reconheço que, tipicamente, a abordagem é não dizer nada, blá, blá. Ok? E estou a falar dos meus clientes, atenção, aqueles onde nós estamos são mediáticos. Blá. E reconheço que, muitas vezes, pelo volume de dados, pela exposição que isso depois pode criar, há ali uma contenção de dizer, como é que vamos abordar agora? Uma coisa é a autoridade, temos que comunicar, autoridades de controle, autoridade, PJ, fora. Outra coisa é depois comunicar ao nosso cliente final, como é que eu vou dizer a eles que realmente roubaram um e-mail e eles agora estarão mais propensos a levar com phishing, porcarias por aí fora, telefonemas falsos, por aí em diante. E realmente eu reconheço que No final é um passo a dar. Deixa-me passar para mais perguntas, porque temos mesmo pouco tempo e tentar... Só um segundo. No final é uma questão filosófica. Não lhe podem dizer o que é que vai acontecer, porque o número de oportunidades é infinito. Não podem dizer que não vai acontecer nada, porque isso é uma falácia, que é provar a não existência. Certo. Muito bem, mais alguma questão? Penso que havia aqui uma há pouco, se ainda houver. Microfone para a nossa gravação. Obrigado. Há pouco focámos aqui um apresentaste bocadinho antes, o diálogo. CISO da Antes, certo, perfeitamente. Obrigado, Fábio. Nós estamos perante um contexto de ameaça que seja na vertente de cibersegurança, seja em questões geopolíticas, e elas foram abordadas há pouco. E na sequência disso, o Fábio colocou a questão, então, qual é que deve ser o papel do Estado, e podíamos até ir até ao papel da União Europeia. Importa dar nota, e com isto vou fazer a minha questão, que a União Europeia tem vindo a produzir diretivas, tem vindo a produzir regulamentação naquilo que é o exercício dos poderes que lhe são cometidos. Mas a esfera da segurança nacional é a esfera privada e soberana de cada Estado. E, portanto, existe aqui, eu queria pôr isto, não no âmbito de o que é que gostávamos que o Estado estivesse a fazer e não está a fazer, ou naquilo onde gostaríamos que o Estado não fosse tão interventivo, mas na oportunidade que os Estados têm de, um bocadinho como dizia Durão Barroso a semana passada no World Business Forum, não serem naivos. Os Estados não serem naivos, não serem ingênuos. E cuidarem daquilo que são as suas obrigações soberanas e de ajudarem as organizações, no princípio da subsidiariedade, públicas e privadas, infraestruturas críticas ou operadores de serviços essenciais, e colaborarem de forma construtiva, no sentido de termos uma resiliência nacional com base em princípios e critérios de segurança nacional que têm que ser assumidos. Ponto. E a questão que eu coloco é como é que o painel entende esta questão e como é que poderíamos dar boas ideias ao Estado de produzir alguns entregáveis que nos pudessem ajudar a tomar boas decisões das nossas organizações. Obrigado. Quem quer começar? Eu posso começar? Excelente pergunta, João. A minha visão que eu tenho é o Estado devia definir, e o Luís falou, abordou esse tema assim de leve, o Estado devia definir claramente a sua framework de análise de risco e obrigar, entre aspas, ou divulgá-la de maneira que as organizações a começassem a adotar de forma clara. O Estado o que fez um mimetismo do NIST e não olhou para as suas obrigações essenciais e aquilo que tem que responder perante os cidadãos. Eu acho que aí é que está a diferença. O que nós temos hoje do Centro Nacional de Segurança é um mimetismo do NIST. Praticamente. Que é a minha opinião. Era a primeira parte que eles deviam fazer, depois passámos para a parte seguinte.
Então, já agora, Luís. pegar aqui numa parte. E eu acho, por exemplo, pegando nesta parte da gestão de risco, e eu desafio isto, eu tenho feito este desafio publicamente, digam-me, nas universidades portuguesas, quantas unidades curriculares existem a ensinar gestão de risco. 2, a gestão de risco aplicada ao espaço cyber. Ok? Quase nada. Fora algumas pós-graduações, cursos executivos, mas cursos de base, ou ter investigação científica na temática, desenvolvimento de conhecimento nas temáticas, desenvolvimento de frameworks adaptados à nossa economia, à nossa realidade, 0. Pronto. O investimento que o Estado devia canalizar, por exemplo, para a investigação científica, para apoiar até as empresas, aí sim, a interagir com a academia para este desenvolvimento, por muito que queiram, nós podemos ter a tecnologia toda, mas se não tivermos os bons processos também que ajudem a operar essa tecnologia, também não vamos ter a fazer nada. Não temos técnicos, e como também anteriormente até o keynote speaker falou, nós temos uma dificuldade de ter recursos, mas nas várias camadas, não é? Não é só ativos mais pentesting ou de forense, mas também temos falta na camada de governance. Por isso, claramente, há um papel que compete ao Estado na parte de não ser naif, isto é, se eu quero sobreviver como organização, eu tenho que ter pessoas formadas, eu sei que preciso ter médicos, senão vou ter pessoas doentes, eu se quero dizer que sou um verdadeiro Estado, que estou na crista da onda da transformação digital, tenho que formar pessoas para a área digital. Ponto. Eu não posso admitir que existam regiões autónomas deste país que formem 0 pessoas na área tecnológica na universidade dessa região autónoma. Isto é crítico. Nós estamos a dizer que temos uma responsabilidade com aquela região, o Estado Central. Eu aí percebi claramente porque as críticas ao Estado Central. É verdade, se o Estado Central quer controlar o ensino superior nessa região autónoma e a seguir não percebe que precisa de lá de formar pessoas da IT para gerir aquilo que vai ser o governo da República, por exemplo, nessa região autónoma, temos um problema, o Estado está a falhar. Pronto. E isso aí é basilar, logo para começar. Atrás disto vêm todos os outros fóruns, não é? Que falámos aqui já da parte da cultura. Nas escolas já se faz muito trabalho nesta matéria. Agora, eu também desafio a perguntar onde é que se dá e leciona desenvolvimento seguro nas nossas universidades. Não é? Onde é que se desenvolve e se ensina, por exemplo, eu sou da área de infraestrutura de redes, a minha especialização é dessa matéria, o hardening, por exemplo, de redes, ou as boas práticas e políticas de redes seguras e segregadas. Quer dizer, hoje estamos a reagir na fase final, que é depois de tudo estar produzido, construímos o castelo todo. E agora, vamos lá ver quais são as vulnerabilidades que eu tenho no castelo, que teoricamente devia ser inexpugnável e que devia me defender de todos os ataques. Afinal, é um castelo de cartas. Não é? Obrigado. Não sei, para terminar mesmo, temos que encerrar. Isto é tudo. Muito obrigado a todos. Espero que estes 2 painéis e que a intervenção inicial tenham sido produtivos e que tenham levado informação a todos, e depois vai ser disponibilizado todo este conteúdo posteriormente. Aqui neste painel em concreto tivemos o Luís Valente, ele é Cybersecurity Manager da Sonai AMC, Paulo Pinto, que é Business Development Manager da Fortinet Portugal, o Bruno Castro, CEO da Visionware, o Ricardo Negrão, que é Head of Cyber Risk da Aon Portugal, é Aon que se diz? Aon. E o Ricardo Henriques, sócio da Abreu Advogados e também um dos nossos aqui anfitriões. Agradecer à Cisco, à NTT Data e à Abreu pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E também a todos, uma vez mais, obrigado. E eu sou Flávio Nunes, sou jornalista do ECO. Obrigado também.